e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém, queridos? Olha para cá, por favor. A palavra de Deus aí está muito clara, né? Que existe uma luta, uma batalha espiritual. Nós não costumamos falar isso todos os domingos, mas é importante a gente não esquecer que eu, você, a igreja de Cristo, nós como filhos de Deus, estamos numa luta, estamos numa guerra, né? Uma guerra espiritual, porque quantas pessoas de repente travaram uma batalha para estar aqui, não sei se é o seu caso, mas como pastor de igreja, eu sei, eu ouço muitos irmãos muitas vezes dizendo: pastor, o senhor não sabe a luta que eu passei justamente no domingo para estar aqui, né? Para estar junto na igreja, né? Adorando a Deus, em comunhão com os irmãos. Pastor, o senhor não sabe a tempestade que se levantou, que nós precisamos nos revestir, como diz a palavra, se revestir de toda a armadura, irmãos. Não é só de uma parte, né? Aí na sequência do texto fala quais são o que compõe essa armadura, e é um conjunto, né? É um conjunto a armadura, e você não pode ficar sem nenhuma parte. E é importante você que está aqui, né? Aquele que está acompanhando na internet, a transmissão, porque é aqui também que nós somos revestidos do poder de Deus, para enfrentar as lutas, os desafios. É aqui que nós somos revestidos, através da palavra, das orações, do louvor, quando a gente renova a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Então, nesse sentido, nós vamos orar, pedindo que Deus nos revista, né? Que nos dê essa força que a gente precisa para enfrentar uma nova semana, né? Que com certeza, para mim e para você, já está lá na agenda, desafios. Eu tenho certeza que você também passa por essas situações. Mas nós vamos fazer assim, vamos orar juntos. Se você puder, se aproxime de quem está pertinho aí de você e ore por essa pessoa, para que Deus possa nessa noite falar ao coração dela de uma forma especial. Hoje é o dia dos pais, né? A gente sabe que muitas famílias se reúnem e aproveitam o momento para almoçar, para passar o dia com a família, mas tem outros também que ficam tristes em dias comemorativos, porque às vezes lembra de um pai que não está presente, ou o pai que lembra de um filho que não está mais aqui, enfim, há uma série de coisas, né? Então vamos orar para que nessa noite eu e você sejamos revestidos do poder de Deus. Amém, queridos? Comece a orar onde você está, feche seus olhos, clame a Deus, ore por essa pessoa que você está aí pertinho dela, abençoe a vida dela, pedindo: Deus, que esta noite seja uma noite especial na vida do meu irmão, da minha irmã, do marido, da esposa, do meu filho que está aqui. Ó Deus, que seja um tempo especial na vida da igreja, que seja um tempo de crescimento, de amadurecimento, de transformação. Ó Deus, está falando com o Senhor do seu jeito, da sua maneira. Peça ao Senhor que venha te revestir desta armadura celestial, porque as lutas, as dificuldades, elas são grandes, os desafios estão aí para serem vencidos, e nós vamos vencer, porque nós estamos aqui sendo revestidos desta armadura
de Deus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em Tua presença aqui estamos, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Sua casa, Pai. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de mais uma vez nos reunirmos como igreja, como povo, como uma família espiritual. Renova o nosso coração, a nossa esperança, a nossa fé, Pai. Quantos de nós aqui tivemos uma semana difícil, cheia de tempestades, cheia de lutas? Talvez hoje, como diz aqui o texto, foi uma guerra para estar aqui. Quantos de nós travamos guerras interiores e exteriores, Pai? Quantas vezes o inimigo luta contra as nossas vidas para nos desanimar, nos derrotar? Mas nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor está revestindo o Teu povo com poder, com autoridade, com esta armadura celestial, para que nós possamos enfrentar o dia mau e permanecer inabalável, como diz a Tua palavra. Que nada venha abalar o nosso coração, que a gente não seja pego de surpresa pelas ciladas do diabo, mas que a gente permaneça firme na presença do Senhor. Ó Deus, livra-nos de todo mal, afasta-nos dos caminhos errados, coloque em nosso coração o temor, a santidade, de buscar a Tua presença, de viver na Tua presença, Pai. Nós aproveitamos e queremos confessar, pedir perdão pelos nossos pecados, alguma coisa que fizemos que ofendeu ao Senhor, talvez coisas que até inconscientemente fizemos, Pai. Perdoa, purifica o nosso coração, lava-nos com o sangue do Cordeiro, lava-nos com o sangue de Jesus nesta noite, e assim o nosso coração seja purificado pela Tua presença, por esse ambiente de louvor, de adoração, Pai. Ó Deus, que cada um que entrou aqui possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, que realmente haja um derramar dos céus sobre a nossa vida, que haja uma porção nova no nosso coração nesta noite, que haja um alimento novo para o nosso coração, Pai. Sim, ó Deus, cuida também dos voluntários, aquelas pessoas, irmãos tão queridos, que têm servido ao Senhor aqui na casa, irmãos que estão aí se dedicando nos ministérios, Pai, que estão aí nas dependências da igreja. Abençoa a vida deles também, os fortalece, os anima, Pai. Usa a vida deles como instrumento do Senhor, e que toda a igreja nesta noite seja edificada, que toda a igreja nesta noite venha ser abençoada pela Tua presença, Pai. Muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui juntos como igreja, e que nesta noite seja uma noite diferente, uma noite aonde o Senhor irá manifestar o Teu poder, a Tua graça, a Sua bondade sobre as nossas vidas. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Continue de pé e vamos louvar a Deus. Um dia a Tua morte trouxe vida.
aplaudir ao Senhor? Amém. Vamos lá. O Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Cante assim comigo, Rei do meu coração. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha. Tu és bom, tu és bom. Oh,
é para Jesus, aplauda mais forte. Amém, queridos? Glória a Deus. Só fica de pé os papais, tá bom? O restante, por favor, pode se assentar. E nesse momento nós vamos fazer uma homenagem, tá bom? Para vocês, papais. E lá a irmã Vilma está na recepção, vai entregar uma lembrancinha. E a irmã Marilene, né? Uma lembrancinha para vocês. Quem for pegando, vem aqui na frente, que a gente sempre gosta, né? De tirar uma foto de todos os papais. Quando é dia das mães, a gente tira das mães, né? Então vai pegando a lembrancinha e vamos ficando aqui, ó, na frente, tá bom? E aí os filhos... Não, quem pegou de manhã não pega à noite, né? Tá bom? Então, irmãs, ajuda a distribuir. Pegou a lembrancinha e vem aqui. Mesmo os que já pegaram de manhã, já pode vir aqui na frente para a igreja orar, abençoar as nossas vidas, tá bom? Quero aproveitar, né, e dar um feliz Dia dos Pais para todos que estão aqui, os irmãos, amigos também que estão nos acompanhando na internet. Mas assim, pessoal, mas nós vamos tirar uma foto. Vocês estão tudo no canto aí, meu. Hã? Vem aqui, ó, o tamanho da escada, ela foi projetada para isso, para a gente se... mas tem que ser aqui assim, no meio, tá? Então, aqui, ó, do João para cá, vai precisar vir aqui, ó, porque senão a câmera não pega. Hã? Um pouco mais para cá, dá um passinho para a esquerda aqui, ó, pessoal. Já? Dá para sair? Alguém ficou sem a lembrancinha? Hã? Você já pegou de manhã, né, Antônio? Não vem não, hein? Dá para sair todo mundo aí? Enquanto a Lu está vendo aí a posição da fotografia, eu queria deixar aqui um versículo da palavra de Deus para os irmãos, tá bom? Não, calma, Renato. Já está... O Renato já quer sair na foto, calma, eu vou sair também, meu. Senão você vai ficar com cãibra aí, calma aí. Aqui, eu quero deixar aqui um versículo para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 3, tá bom? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, tá bom? A gente sabe que essa missão de pai é uma missão dada por Deus, uma missão cheia de desafios, mas eu tenho certeza que nós servimos um Deus que nos capacita, que nos ajuda, que nos encoraja, que nos dá condições para a gente conduzir os nossos filhos e a família de forma geral. Parabéns para todos vocês, tá bom? Cadê o pastor Ricardo? Está escondidinho? Não, vamos tirar foto, né? Aí você ora aqui por todo mundo, tá bom? Os homens são sérios, minha filha. Foi? Espera aí, que o pastor Ricardo vai orar, tá bom? Estenda suas mãos, vamos abençoar os papais aqui em nome de Jesus. As crianças podem vir aqui à frente também, fique próximo do seu pai, ou fique próximo de outro adulto aqui, se seu pai não estiver aqui na frente. Podem vir, isso. Isso, a gente olha para as crianças também, podem vir. Fica próximo aí do papai, quem tiver com o papai aqui. Quem não tiver, fique perto dos amiguinhos também, isso. Fica aqui, Gustavo. Andréia está lá atrás. Andréia está ali. Pode vir, Andréia. Aqui é minha sobrinha. Também agradecer a Andréia, né, do Ministério Infantil, a equipe, que ela que preparou essas lembrancinhas, né? Então, obrigado, Andréia. Deus abençoe, tá? Sua vida e toda a equipe do Ministério Infantil. Pronto? Vai. Aí.
Vamos orar. Estenda as suas mãos em nome de Jesus, abençoando os pais. Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar cada pai que está aqui na frente, Deus. Nós louvamos pela vida deles, por eles são bênção em nossa igreja, mas principalmente em sua família, para os seus filhos. Abençoe cada um deles. Faça que continuem tendo sabedoria vindo dos altos céus. Eles tenham fé, eles tenham o sustento de cada dia, tenham forças, continuam renovando o amor de cada um, ó Deus. Fortalece, de repente, aqueles que têm algum filho com algum problema, algum filho que está distante, que está doente. Abençoe cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Eu peço que eles continuem, Deus, a vencer as lutas diárias. Nós sabemos que todos eles têm lutas diárias, para cuidar das suas famílias, Pai. Que o inimigo não venha ter parte contra nenhum deles. Por isso nós abençoamos, declaramos o nosso amor, que eles continuem dando um bom testemunho de Jesus, através dessa tarefa importante que o Senhor concedeu a cada um de ser um pai, ó Deus. E que eles sejam exemplares em tudo na vida deles. Por isso nós os abençoamos e agradecemos pela vida deles. Em nome de Jesus Cristo, amém. Uma salva de palmas para todos aqui. Isso. Agora as crianças, segue aqui com a tia Andréia, tá bom? Vai por trás mesmo. O Nilson quer tirar uma foto, então vamos lá, chegou o fotógrafo oficial, vai. Espera aí, Antônio, volta aí que o Nilson chegou na... Ô Renato, você que queria... Volta aqui, queria... Você estava empolgado com a foto, agora vai ter que ficar mesmo. Aê! Fiquem tranquilos, eu sair na foto, ela vai ficar bonita, tá? Ó, igreja, agora tem um vídeo aí, uma homenagem aos papais. Senhor Deus, Pai querido amado, agradeço o dia que nos deu, Senhor, peço que você possa nos dar um ótimo dia. Senhor, eu peço que você possa guardar nossos pais, para que nenhum mal aconteça com eles, que o Senhor possa, eu agradeço que Ele esteja conosco, Senhor, que nenhum mal aconteça com eles todos os dias. Agradeço que Ele ficou com a gente, né, nessa pandemia, nessa Covid, Senhor, agradeço muito com o nosso coração. E eu peço para que nenhum mal possa acontecer com eles ainda. Peço para que o Senhor possa abençoá-los nesse dia dos pais, que nenhum mal aconteça com eles e que tudo possa ser bom para eles. Em teu santo nome de Jesus que eu oro. Amém. Quer me abraçar?
Aê, muito legal. Lembrando que às vezes a gente não tem foto todo mundo, tá bom? Mas todos se sintam representados através dessa homenagem, tá bom, queridos? Vamos continuar aqui com o nosso culto. Eu tenho alguns avisos aos irmãos. O primeiro deles é falando da nossa Semana da Compaixão hoje, né? É o Domingo da Compaixão, que você tem a oportunidade de trazer 1 quilo de alimento. Se você esqueceu, se você, né, por algum motivo não conseguiu fazer isso essa semana, não faz mal, tá bom? Então, continue com essa intenção de ajudar, de abençoar, porque a equipe que trabalha com a cesta básica, eles vão fazer isso, trabalhar com os alimentos a partir de quarta-feira, tá? Então, ainda você tem alguns dias para poder ajudar. Se você preferir fazer uma transferência bancária, um Pix, alguma coisa assim, não esqueça de fazer a indicação, né, para que você está destinando essa oferta, tá bom? Não esqueça de escrever no envelope ou mandar no WhatsApp aqui da igreja, para que o tesoureiro possa identificar, né, esse valor de oferta, para poder direcionar para a compra de cesta básica, tá bom? Porque, de repente, é o que a gente estava conversando hoje com o tesoureiro, pela manhã. De repente, você coloca lá só oferta, ele vai achar que é uma oferta para a igreja, tá bom? Então, a gente pede a gentileza de você escrever, olha, Semana da Compaixão, ou cesta básica, alimentos, enfim, mas que demonstre ali, né, identifique que é para direcionar para esses alimentos e abençoar outras vidas, tá bom? Quero agradecer a todos os irmãos que têm entendido essa missão nossa como igreja, que temos abençoado muitas vidas, né? No mês passado, se eu não me engano, conseguimos ajudar mais de 69 famílias, né? Então, essa é a média que nós temos ajudado. Então, continue, porque nós contamos com a ajuda dos irmãos. É a igreja, né, que faz esse trabalho na comunidade, tem irmãos da igreja que recebem cesta básica, então a gente precisa, né, um pouquinho de cada um para abençoar as famílias, tá bom? O outro recado é falando no próximo sábado, nós vamos ter um encontro de casais. E você casado, namorando ou noivo, está convidado a participar. Mas eu queria dar um detalhe, né, sobre essa programação. Qual é? Às vezes, quando a gente anuncia uma programação de casais, de família, as pessoas, elas logo acham que é para quem tem problema, o casal que está passando por um problema e precisa de uma palavra específica. Não é isso. A proposta do encontro de casais é uma palavra direcionada para o casal, para a família, porque é um momento em que nós podemos receber, né, um direcionamento de Deus através da palavra para os casais, para a família. Então, tira isso aí do seu conceito, se porventura você pensa desse jeito, fala, eu não tenho problema, então não é para mim. Então, meu Deus, coitada, eu da Ju, a gente está todo encontro de casais, a gente tem mais problema aqui, né, Ju? Mas não é esse conceito, irmãos. É um momento de comunhão, né, dos casais. Sempre depois do momento de culto, a gente tem um momento de confraternização, para conversar um pouco, sabe? Para ter aquele momento de comunhão mesmo, né? Porque, às vezes, no domingo, é tão corrido, né? Para falar a verdade, a gente chega para o culto, aí acaba, a gente já tem que ir embora, porque amanhã acorda cedo, a gente entende isso. Então, esse encontro é para a gente se relacionar, a gente fazer novas amizades, que de repente você está acostumado até também a sentar do lado aí de alguém que você está vendo todo domingo, mas pode se tornar interessante você conhecer pessoas da igreja, né? Eu tenho certeza que você viu fotos aqui de pais que você nem achava que era da igreja, não é verdade? Então, esse momento de encontro de casais é para isso. Então, eu faço esse convite para todos, tá bom? Para participar desse momento de edificação na vida dos casais, tá ok? Bom, esses eram os recados. Agora nós vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, que também esse momento é de ensino, tá? Para nós, como igreja. Malaquias capítulo 3, verso 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo,
para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então aqui é uma palavra do Antigo Testamento, né, direcionada ao que o povo fazia naquela época, né? É para hoje também, pastor? Sim, porque através dos nossos recursos, do nosso dízimo, da nossa oferta, a gente mantém a igreja, a casa de Deus, a gente faz a obra avançar. E aqui nesse caso do texto, está falando, né, justamente isso, olha, tragam o dízimo para que haja alimento em minha casa, provisão, de alguma forma, né? Hoje, os nossos recursos, eles são investidos em várias áreas. Nós tivemos recentemente a assembleia aqui, colocamos, né, para a igreja, a gente faz a cada 3 meses um posicionamento, uma prestação de conta da vida financeira da igreja, e a gente viu que os nossos recursos, eles são direcionados a várias frentes, né? Então, a gente precisa entender que na casa de Deus, nós precisamos fazer esse investimento, tá? Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele faz a multiplicação, Ele abençoa a nossa vida, sem dúvida, mas nós também temos que dar esse passo, né? Investir na obra de Deus, tá bom? Falando em investir na obra de Deus, a gente acabou de ter uma reunião da liderança, e um dos assuntos que nós compartilhamos, já vou até adiantar, Ronaldo, é a campanha de missões, né? A campanha de missões, depois a gente vai dar mais detalhes sobre isso, mas só ressaltando para você ver a importância do seu dízimo, da nossa oferta, porque nós, como igreja, fazemos missões, 3 missionários que são mantidos pela nossa igreja. Vamos aproveitar nessa campanha e trazer aqui relatos das experiências dos missionários que a nossa igreja Vila Diva mantém, tá bom? Então, através do recurso que nós damos, é dízimo, é oferta, né? Que a gente faz isso para a obra do Senhor, tá bom? Então, nós vamos orar nesse momento, e eu quero convidar então você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e junto comigo agradecer esse momento também, que é muito importante. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que são dedicadas, trazidas no altar do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do seu povo, dos irmãos, que compreende a importância de nós consagrarmos ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. E com muita alegria, com muito amor, nós também fazemos isso. Entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta. Continua, Pai, abençoando a vida dos nossos irmãos. Continua, Senhor, conduzindo a nossa vida financeira. Sabemos que muitas pessoas estão passando por dificuldades, estão passando por lutas nesta área, mas Tu és o nosso Deus provedor. Tu és aquele Deus que cuida de nós e que nada deixa faltar no nosso lar. Por isso, Pai, abençoa cada família aqui representada, cada irmãozinho, cada irmãzinha que tem lutado nesta área, Pai. Que cada um que de repente está lá no vermelho ou está com dificuldade para comprar um alimento, pagar as suas contas, dá-nos a estratégia necessária, sabedoria para administrar os nossos recursos financeiros. E assim também termos a alegria de separar o nosso dízimo e a nossa oferta. Dá-nos sabedoria como diretoria, como parte da liderança da igreja, para conduzir esses recursos e fazer os investimentos certos e necessários de acordo com a Tua vontade. Coloca no coração do seu povo a alegria, a dedicação de trazer o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se levantar? Que bom que um dia o amor e a graça do Senhor nos encontrou e nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz. Isso é que o amor de Deus e a graça do Senhor faz por nós. Amém? Graça sobre graça recebi,
e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, tão pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Vamos todos juntos no começo, graça sobre graça. Graça sobre graça. E da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei O amor de Deus. Poderosa salvação. Ele é a luz, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou. Logo eu, tão pobre pecador, logo eu, fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz, e a morte derrotou o amor de Jesus. Logo eu, tão pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu,
Eu me sinto abraçada pelo amor de Deus quando eu canto essa canção. Que você se sinta abraçada pelo Senhor, abraçado pelo Senhor. Logo eu, um pobre pecador, mas que a graça do Senhor me alcançou um dia, amém? A graça do Senhor te alcançou um dia? Ah, aleluia, glória a Deus. Não há coisa melhor do que ser alcançado pelo amor e pela graça do Senhor. E eu me sinto justamente assim, abraçada, envolvida por este amor de Deus sobre as nossas vidas. Vamos louvar? A atmosfera já mudou. Creio que o Espírito de Deus está neste lugar. Teu Espírito está aqui. E as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Mais uma vez, a atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Que a presença do Senhor esteja neste lugar, presença que cura, presença que salva, presença que transforma. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos Se você puder, levante as mãos e diga assim: Espírito de Deus, vem sobre nós. Espírito vem sobre a minha vida, vem sobre essa igreja. Teu reino vem, faz teu querer e nunca terá.
capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. Quantos confiam no Senhor aqui? Amém. Que bom que você confia no Senhor, porque nós vamos precisar orar por algumas pessoas que estão precisando das nossas orações. Queria convidar o Lázaro já para vir aqui, que vai conduzir esse momento de oração. Mas eu queria pedir para que a igreja orasse por 3 pedidos específicos. O primeiro deles é a Sara, é uma menininha, filha da irmã Lídia, ela é meio da nossa igreja, e ela está com um tumor no maxilar. Então eu queria que os irmãos estivessem orando pela vida da Sara. A Sarinha, ela frequenta o ministério infantil, e a mãe, nessa semana, soube dessa notícia. Ela estava fazendo alguns exames já, mas constatou isso, e é bem grave, irmãos, muito grave. Então peço que os irmãos estejam orando pela vida dela. É só um milagre mesmo de Deus. Pela Lídia, ela falou que é uma questão irreversível, precisa de um milagre de Deus mesmo, tá? Queria que os irmãos orassem também pela Nayara. Nayara, ela é prima da Priscila. A Priscila canta aqui no Beck, no louvor. Então ela também está com câncer terminal. Então ela, 29 anos de idade, né? Vamos orar, vamos clamar a Deus. Hoje ela estava aqui de manhã na hora do culto com a gente, e ela recebeu a notícia, né, do primo dela, o marido da prima dela, e ela foi para o hospital. A Bia até ficou com a gente, e depois ela foi pegar a Bia, né? Está bem emocionada. Então vamos orar também pela Nayara, e também orar pela Fernanda. Fernanda, talvez muitos aqui vão lembrar, é um casal que a gente recebeu como membros da nossa igreja, o Ricardo e a Fernanda. Quantos lembram deles? Então a Fernanda, ela passou mal na sexta-feira, e o Ricardo, né, me avisou hoje. Também correria, né, essas coisas todas. E ela convulsionou na sexta-feira, precisou ir para o hospital correndo. E chegando lá no pronto-socorro, a equipe, os médicos acharam melhor internar ela, fazer alguns exames, né, investigar algumas coisas por causa da convulsão. E para resumir a história, irmãos, foi detectado um tumor no cérebro, né? Uma moça nova que estava no domingo aqui com a gente, eles estão super animados. Eles queriam falar, né, trazer a palavra até no encontro de casais. E aí eu estava até conversando com a Ju, né, assim, como é a vida, né? Como que as coisas mudam de repente, né? Então vamos orar pela Fernanda. Hoje, no final da tarde, ainda liguei para ele, perguntei como estavam as coisas, e ela ia fazer uma cirurgia agora no final da tarde, começo da noite, e amanhã é a retirada do tumor. Então vamos orar. O tumor, pelo que ele falou, é grande, né? Está pressionando a veia da cabeça, uma coisa assim. Então vamos clamar ao Senhor por essas 3 vidas. Eu sei que nós temos pedidos de oração, mas eu queria que a igreja se dedicasse, tá bom? Por esses nomes, tá? Sara, a Nayara e a Fernanda, tá bom? Que estão passando por um momento muito difícil por esses dias, tá bom? Então, irmão Lázaro, feche seus olhos e vamos clamar ao Senhor, tá bom? Se você puder ficar de joelho, eu sei que tem irmãs que vêm de vestido, às vezes não dá, ou salto, mas se você puder, essa é a hora da gente orar, tá bom? Oremos, amados. Pai, Tu és bom, e não há, Senhor Deus, como dizer isso sem antes, ó Pai, poder dizer a Ti: Pai, Tu és o Senhor que cuida de nós, que trata, Senhor Deus, dos nossos problemas,
que sabe, Senhor Deus, as nossas necessidades, que nos conhece por dentro e por fora. É o Pai que sabe como nós somos e sabe o que nós precisamos. E nesta hora, Pai, nós te pedimos, nós clamamos, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, não temos poder nas nossas mãos, não temos poder na nossa voz, não temos força para poder fazer nada. Somente o Senhor é que pode realizar um milagre, é que pode, Senhor Deus, ir ao encontro, Senhor Deus, desses pedidos que foram colocados na tua casa, Deus. Casa esta, casa de oração, Senhor. Que cada um de nós possamos, Senhor Deus, lembrar, clamar agora pela Sara, Senhor. Tu sabes e tu conheces e tu sabes, Senhor Deus, a necessidade. Tu, Senhor Deus, é que tem a última palavra. É o Senhor Deus que fala, Senhor Deus, e declara quando é que começa e quando é que termina alguma coisa. Te pedimos, Senhor Deus, para Nayara, ó Pai, tu sabes. Ó Pai, tu conheces, ó Pai, como é difícil, Senhor, estarmos, Senhor Deus, falando de algo em que as pessoas já declararam, em que as pessoas já estão dizendo, acabou. Mas o Senhor Deus é que tem, Senhor Deus, a palavra de dizer, eu é que determino quando é o fim de cada situação e quando é que algo há de acontecer. Por isso, Pai, é o Senhor que está aqui, agindo sobre a vida, Senhor Deus, desses 3 nomes que nós colocamos aqui. Ó Pai, esteja no nome, Senhor Deus, cuidando da Fernanda, e seja agindo, Senhor Deus. Pai, vai ao encontro dela, vá, Senhor Deus, ao encontro dos seus familiares e dê a eles, Senhor Deus, a porção de que o Senhor Deus tem para com eles, de determinação, de ação de Deus, para que o Senhor Deus faça aquilo que é da tua vontade. Nós, Senhor Deus, clamamos, nós dissemos, Senhor Deus, te pedimos um milagre, te pedimos, Senhor Deus, a tua bênção, te pedimos que o Senhor haja, mas que seja feita sempre a tua vontade. Que o Senhor Deus tome, Senhor Deus, isto para dar exemplo para cada um de nós, para sermos mais servos fiéis, para confiarmos mais em Ti. Que isso sirva de testemunho, para que possamos entender que há um Deus que pode todas as coisas e que tudo, Senhor Deus, está nas Tuas mãos. Seja, Senhor Deus, a vida, seja, Senhor Deus, a morte, seja o continuar, seja o parar. É Deus que age, é Deus que faz, porque o Senhor é bom. Nós declaramos que o Senhor é bom, independente de qualquer situação. O Senhor Deus cuida de nós, cuida desta igreja, cuida daqueles que aqui estão e também estão, Senhor Deus, necessitados de uma obra tua, de uma mão tua, de um milagre talvez. Mas o Senhor Deus, que olha para todos nós, independente de quem nós somos, cuida de você, cuida de cada uma das situações, e Ele há de agir sobre a tua casa, sobre os tuas necessidades, sobre os teus problemas, porque Ele é bom. Oh Pai, nós te pedimos, Senhor, esteja com cada familiar, Senhor Deus, da Sara, da Nayara, da Fernanda, porque sabemos que nessa hora é tão difícil ter alguém, ó Pai, que possa garantir para nós alguma coisa. Talvez muitos podem abraçar, talvez muitos podem chorar juntos, talvez muitos podem, Senhor Deus, calados, estar juntos, mas somente o Senhor é que pode agir. Somente o Senhor é que tem a última palavra. Somente o Senhor é aquele que pode agir.
Por isso, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem fará alguma coisa? Somente o Senhor, que é Senhor dos donos dos céus e da terra, é Senhor da nossa vida e da nossa morte, é Senhor Deus que cuida do nosso ir e do nosso voltar, é Senhor e somente Senhor que pode agir. Eu oro te pedindo, Senhor Deus, mais uma vez, acalenta o nosso coração, abraça, como foi dito aqui, que o Senhor Deus nos abrace, porque pedimos, Senhor, precisamos cada vez mais da Tua presença em nós. Te louvamos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo 11. Lucas capítulo 11, do verso 1 até o 4. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Amém, igreja? Pode se assentar. Através dessa palavra, desse texto, eu quero falar com os irmãos sobre confiar no bom Pai. Nós precisamos, em todo tempo, confiar no nosso bom Pai. Hoje, já foi homenageado aí os pais, nós comemoramos o Dia dos Pais. E a gente sabe que tanto da parte de pai quanto de filho, existem as suas dificuldades. Por exemplo, pais que não têm mais seus filhos aqui, eu não estou falando de distância geográfica, mas os seus filhos já não estão mais aqui nessa terra, né? Por algum motivo, Deus permitiu que eles fossem recolhidos. E a gente sabe que pais, eles sofrem com a ausência dos seus filhos, ou a distância geográfica também, né? Isso machuca o coração de qualquer pai. Assim também como filhos que não têm mais os seus pais, também nessas datas comemorativas, elas deixam as pessoas mais emotivas, né? Mais emocionadas, porque nós sabemos que, ao mesmo tempo em que, enquanto alguns se alegram, outros também têm uma mistura de sentimento
de ter gratidão pela vida do seu pai, enquanto ela viveu, enquanto ela esteve aqui, mas também uma certa pontinha de tristeza de saber que ele não está mais presente aqui. Mas a gente, em meio a tudo isso, a esses desafios, precisamos, irmãos, saber que existe um Deus que é o nosso Pai. Independente do Pai que nós tivemos aqui nessa terra, e entre aspas, eu não quero ficar ressaltando isso, e existem também, infelizmente, maus pais, né, que são ausentes na vida dos seus filhos, que não prestam a assistência e não cuidam e não desenvolvem, né, a responsabilidade que um pai deveria ter. Mas, tirando isso à parte... Obrigado, Gi. Tirando isso à parte, porque a pilha estava fraquinha, então até o final acho que ia parar. Mas, tirando esses detalhes, irmãos, a gente precisa, nessa trajetória minha e sua, saber que Deus, que governa céus e terra, Ele é o nosso verdadeiro Pai, que está presente em todo o tempo das nossas vidas. Às vezes a gente tem a impressão que Deus não está presente. A luta, o problema, quando a gente enfrenta, a gente tem aquela sensação que o nosso Pai Celestial, Ele se esqueceu de nós. Como o próprio Senhor Jesus, que eu me lembro, quando Ele estava prestes a ser crucificado, Ele estava lá no jardim do Getsêmani, e você conhece muito bem a história, porque fala que enquanto Jesus orava, o seu suor se tornava como gotas de sangue. E ali Jesus, então, ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então eu fico pensando como Jesus tratou Deus como seu Pai. E Jesus, meus irmãos, é o maior exemplo que eu e você temos para tratar Deus como nosso Pai. Vale ressaltar que, e aqui, né, entrar num detalhe aqui, dessa mensagem, que muitas pessoas que tiveram problemas com seu pai biológico, você sabia que muitas delas, elas enfrentam dificuldade para entender Deus como seu Pai? De repente, né, não sei se é o seu caso, a sua história, mas a gente sabe de relatos. Um pastor, eu já, né, ouvi pessoas dizendo: olha, eu não consigo sentir Deus, Pai, porque o meu pai foi muito ruim para mim. Eu não consigo, sabe, ter uma experiência com Deus Pai, porque o meu pai aqui nessa terra, ele, sabe, me maltratava, ele falava coisas terríveis para mim. Eu não consigo me aprofundar no meu relacionamento como Deus Pai, porque o meu pai aqui nessa terra, ele maltratava a minha mãe. Enfim, há diversas situações que as pessoas muitas vezes têm dificuldades de se relacionar com o Pai Celestial, porque o Pai aqui dessa terra foi um Pai terrível, e acontece. Mas, em meio às situações que nós vivemos, nós somos desafiados a confiar, independente do tipo de pai que eu e você tivemos, a confiar num Pai que está presente, que quer cuidar de nós, que quer nos dar um direcionamento, que nos acolhe em muitas vezes quando nós estamos sofrendo. E aí, quando a gente olha para a vida de Jesus, pelo menos a maioria das orações que Jesus faz, ele chama Deus como Pai, reconhecendo, né, que ele era filho, e o Pai de Jesus estava sempre ali, presente na vida dele.
Aqui nesse texto, fala, né, sobre a oração de Jesus, porque lá no primeiro versículo diz: Jesus certo dia estava orando em determinado lugar. Então veja que Jesus, ele sabia da importância de se relacionar com o seu Deus Pai. Porque não só esse texto, mas nós temos outros textos, por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, que diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Então, esses dois versículos, inclusive o texto que nós acabamos de ler, ele fala de que Jesus, ele se relacionava com Deus Pai. E, sabe, Jesus, ele também teve muitas lutas na sua vida. Jesus também teve muitas dificuldades, irmãos. Esse texto mesmo que eu citei para os irmãos, sem a referência, mas você conhece a história, aonde ele estava lá naquele jardim do Getsemane orando, foi um dos piores momentos da vida de Jesus. Aonde eu estou falando aqui, né, entre nós, de uma forma simplificada, mas aonde você vê cientificamente comprovado um suor que pode se transformar em sangue? Mas a Bíblia diz isso, e eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. E diz que o sofrimento de Jesus era tão intenso, tão grande, que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Mas mesmo assim, ele buscava a presença do seu Pai. Mesmo assim, ele se relacionava com o seu Pai. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu quero dizer que, independente do pai que você teve, se ele foi ruim ou se ele foi bom, nós precisamos nos relacionar com Deus Pai Celestial. Não sei se seu pai ele está ausente ou se ele está presente na sua vida, mas independente, nós precisamos nos relacionar com Deus Pai Celestial. Independente se você está vivendo uma vida boa ou uma vida ruim, nós precisamos se relacionar com o nosso Deus Pai, porque esse é o desejo dele. E aí o Jesus, né, nesta oração, ele faz, lá em Mateus também fala da oração do Pai Nosso, né? E aí é justamente isso, ele chama Deus de Pai. Ele poderia, sabe, dizer: olha, Deus, Criador do céu e da terra, sabe, colocar aquelas qualidades, aqueles termos tão distantes que às vezes para nós é difícil entender ou conceber, mas para a gente entender, Jesus chamou Deus de Pai. Um Pai que está presente na aflição, na vida dos seus filhos. Um Pai que estava sim presente na vida de Jesus em todo o tempo. E hoje nós somos desafiados a confiar nesse Deus que é um bom Pai, que transforma a nossa vida, que muda a nossa história, que direciona o nosso destino, que ajusta detalhes da nossa vida quando foge das nossas forças, das nossas mãos. E crer que Deus, ele está no controle de tudo. A palavra do Senhor aqui, nesta oração de Jesus, ela tem esse significado. Quando Jesus, mesmo dizendo assim, ó, Pai, santificado seja o teu nome, ele estava dizendo: não há outro igual ao Senhor. Somente o Senhor é santo. Lembrando, né, lá do livro de Isaías, quando os anjos, os querubins, serafins, eles declaravam, quando Isaías teve aquela experiência com Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É essa santidade que Jesus via no seu Pai. E é essa santidade, queridos irmãos, que nós também devemos ver no nosso Pai, no nosso Deus, aquele que está cuidando de cada um de nós. E aí Jesus continua dizendo: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Quer dizer,
é aquele que confia, que sabe que Deus tem a provisão de todas as coisas. Que independente, né, se está faltando alguma coisa, não sei, no seu lar, na sua vida financeira, mas que de repente, essa semana, Deus, Ele pode fazer um milagre. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém, igreja? Nós cremos num Deus que abre portas. Um Deus que faz milagre. Ah, pastor, mas sabe, a minha vida financeiramente está tão confusa, estou no vermelho, aquela coisa toda. Mas a palavra de Deus, ela diz aqui, dá-nos hoje, cada dia, o pão nosso. Ou seja, Ele é o Deus, é o Pai que nos sustenta, e a gente precisa confiar nesse bom Pai. Quando o seu filho era pequeno, de repente se você já, né, tem uma certa idade, ele perguntava, pai, o senhor tem dinheiro para comprar macarrão, para o senhor comprar arroz, feijão? Não, ele não pergunta. Ele sabe que a mamãe vai preparar o prato e ele vai comer na hora do almoço, do jantar, enfim. Por quê? O filho, ele sabe que vai vir, né? E assim a gente precisa viver, meus irmãos, com essa confiança. Eu não sei o que está faltando na sua vida, não sei, né? Mas a gente precisa crer que Deus vai trazer esse prato, que Deus vai trazer esse prato de feijão com arroz. Isso aqui é só uma palavra simbólica, que Deus vai suprir a nossa necessidade, porque a palavra do Senhor diz isso, né? Meus queridos irmãos, não andeis ansiosos com nada, porque o nosso Pai, Ele está cuidando da gente, porque Ele sabe o que a gente precisa, né? Não é o que a gente gostaria, é uma diferença aqui. Às vezes a gente pensa assim, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, se a minha vida estivesse melhor, se isso acontecesse. Nós estamos nos sonhos, né? A gente prega, já preguei aqui sobre sonhos, enfim, sobre o nosso futuro, mas a gente precisa confiar que aquilo que eu e você precisa, Deus está trabalhando para cuidar de nós, amém, irmãos? Talvez não seja o que você gostaria, mas o que você precisa, isso eu tenho certeza, que Deus já está providenciando na minha e na sua vida. Amém, igreja? E essa é a grande realidade. Proteger, sabe, o nosso coração, às vezes, dessas dúvidas, de achar que Deus não está cuidando da gente. Porque, meus irmãos, quantos de nós, às vezes, durante a semana, eu citei aqui casos seríssimos de oração, que a gente precisa orar, não é o caso desses irmãos, mas quantos de nós, às vezes, até por questões menores, às vezes desconfiamos, será que Deus está cuidando? Será que Deus está vendo essa situação? Será que Deus vai abrir essa porta? Será que Deus, vai me mostrar aqui o caminho que eu tenho que fazer isso? Sabe, a gente não pode dar espaço para dúvida, meus irmãos. Uma certa vez aí no culto de oração, eu falei sobre isso, que se a gente permitir a dúvida entrar no nosso coração, o próximo passo é a incredulidade. Hoje você está com dúvida, amanhã você não está acreditando mais em nada. Hoje você está dizendo assim de repente, será? Amanhã você está falando assim, não, já abri mão que não vai acontecer nada. A dúvida é um mal terrível no nosso coração. E nós não podemos duvidar do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, eu poderia aqui passar a noite inteira falando para os irmãos quantos livramentos que Deus me deu. Coisas que até eu soube depois. Livramentos de morte, eu estava falando essa semana ainda. Livramentos de morte, de coisas que, só Deus mesmo para proteger, para guardar. E eu creio nesse Deus, nesse Pai que cuida, que orienta, em todo momento das nossas vidas. Quando Jesus ele faz esse tipo de oração, ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza. Pelo amor de Deus, você não pode deixar a dúvida entrar no teu coração. Pelo amor de Deus, você não pode em nenhum lapso do seu pensamento dizer, será que Deus está cuidando de mim? Não permita isso na sua vida. Porque independente de situação, queridos, com certeza Deus está cuidando de nós. Eu me lembro agora
de um versículo da palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Você conhece muito bem, mas eu faço questão de ler aqui para nós, capítulo 8, verso 28, e diz assim: sabemos, olha só, que Deus age, Ele está agindo. Deus não está, simbolicamente falando, Deus não está de braços cruzados. Ele está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui igual eu? Eu creio que eu e você, nós amamos ao Senhor. E a palavra de Deus está dizendo que Ele está agindo. Você crê nisso? Diga um amém. Amém. Deus está agindo a nosso favor. E não pode haver dúvidas, irmãos. Essa era a certeza, né, do autor aqui que escreve essa carta de Romanos, esse texto, que ele fala justamente que nada poderia separar ele do amor de Deus. E o título, né, só para você lembrar desses versículos, esse texto diz, mais que vencedores. Quer dizer, era a convicção que ele tinha no coração de saber que ele era mais que vencedor, independente de problema que ele passasse na vida dele, mas Deus era o Pai dele que cuidava em todas as suas necessidades. E assim também é na minha e na sua vida, amém, igreja? A palavra de Deus, ela nos orienta a gente renovar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Sabe, porque o que eu tenho percebido na vida de muitos cristãos, de muitas pessoas, que as lutas, elas são tão grandes, elas chegam a ser tão desafiadoras, que elas estão perdendo até mesmo a sua fé. Elas estão, sabe, perdendo as suas forças. Às vezes a luta dela é tão desgastante, que isso vem e atinge diretamente a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida intelectual, enfim, né, os seus pensamentos. A luta, o desafio, o problema ali, eles são tão desafiadores que chega como uma bomba na sua vida. E aí a gente ouve aquele tic-tac, né, prontinho para algum momento estourar. Só que enquanto aquela bomba não estoura, aquele tic-tac é um tormento para nós. Já pensou você segurar uma bomba na sua mão? Uma granada? Né? Já pensou? Você tirar aquele pininho e aí ficar olhando. Eu não sei quanto tempo que uma granada explode. Alguém sabe? Ninguém sabe? Ninguém serviu o exército aqui? Não? Mas vamos lá. 10 segundos? 10, 9, 8. Como é que fica seu coração? Como é que fica aí os seus pensamentos? Vou perder minha vida aqui 1 minuto. 1 minuto não, falei que tem 10 segundos, então 1 minuto você já está longe faz tempo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, sabe, às vezes os problemas, eles desgastam a gente. Você segurando uma bomba na sua mão, aquilo vai te desgastar. Você vai estar esgotado. E a luta, às vezes, ela causa isso na nossa vida. Mas, sabe, a gente precisa confiar como Jesus confiou no seu Pai. E eu quero orar com os irmãos nesse sentido, né, que a gente renove a nossa confiança no nosso bom Pai. Porque Ele não é só Pai, Ele é um bom Pai. Eu fiz questão de colocar esse bom aí no título, porque uma coisa é confiar no Pai, né? Porque o Pai, ele pode falhar, mas eu estou falando do Pai Celestial, que não falha, que não tem erros, que Ele sabe cada passo que você dá, que conhece lá dentro do teu coração, que sabe as suas necessidades, e com certeza, Ele tem poder para abençoar a tua vida. Eu quero encerrar concluindo, né, a leitura desse texto, porque você vai ver como ele é maravilhoso. A partir do verso 5 diz assim: então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo
e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer para ele. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada. E eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Preste atenção nisso. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Agora escute isso. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, ele lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo ao que pedir. Deus é o nosso Pai, que supre toda a nossa necessidade. E você precisa entender um detalhe nesse texto, o finalzinho dele. Porque quando Jesus fala assim, olha, o meu Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo, Jesus estava dizendo assim, escute isso: se você tiver o Espírito Santo, você não precisa de mais nada. Jesus não disse, o meu Pai que está nos céus lhe dará pão para você comer, porque ele sabe que o pão acaba. O meu Pai que está nos céus lhe dará, um termo aqui brincalhão, vai te dar macarrão, porque você come, se satisfaz e acaba. Jesus não terminou aqui, aquele ensino dizendo com coisas materiais dessa terra, com coisas que são superficiais, que hoje você tem na mão e depois desaparece. Jesus não terminou a sua oração dizendo, olha, o meu Pai que está nos céus lhe dará um carro, um iate, uma casa, uma mansão. Não, porque ele sabia que todas essas coisas um dia acabam. E aí Jesus diz o quê? Meu Pai lhe dará o Espírito Santo ao que lhe pedir. Ele é suficiente para suprir toda a sua necessidade. Porque às vezes nós achamos que precisamos de alguma coisa, mas o que a gente precisa é que o Espírito Santo fale o que verdadeiramente a gente precisa. Os nossos pedidos são humanos, porque a gente quer saciar a nossa necessidade humana. Mas Jesus sabe que o que a gente mais precisa é do espiritual. Que a gente seja satisfeito com as coisas espirituais, com o nosso bom Pai que está no céu. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor, para a gente encerrar o culto dessa noite. E vamos cantar enquanto a gente pensa nisso tudo, que o Espírito Santo está falando com você. Ah, vocês cantaram aquela... Bom, tu és bom, né? Rei do meu coração, isso. Vamos lá, igreja, vamos cantar para a gente encerrar esse culto, sendo que o nosso Pai Celestial, Ele cuida de você. Enquanto o pessoal está aqui pegando os instrumentos, se ajeitando, você pode falar para quem está do seu lado, Deus é um bom Pai, e Ele cuida de você. Ele é o nosso Pai, que protege, que
que nos renova, que nos abençoa. Você crê nisso? Amém? Ele é nosso Pai, Ele vai te dar uma direção essa semana. Então cante conosco, tá bom? Vamos fazer essa canção uma oração, porque essa igreja precisa louvar, adorar o nosso Deus, o nosso bom Pai. Vamos cantar. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja minha fonte eterna és, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha. Tu és bom, seja o vento a soprar, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha. Tu és bom, tu és bom, oh, oh, tu és bom, Ai, tu não me deixarás. tu não me deixarás, mas eu. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu és bom. Tu és bom. Bom. Oh, oh. Tu és bom. 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 Oh, oh. Tu és bom. Bom. Oh, tu és Aleluia, aplauda o Senhor. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Nosso Pai é bom. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que nele confia. Amém, igreja? Você confia no Senhor? Você vai confiar em Deus essa semana? Então vamos orar. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, como é bom saber que o Senhor é bom. É claro, Deus, que é tão difícil às vezes acreditar nesta realidade quando tudo parece contrário, quando as situações não acontecem, quando o rumo não muda, quando as coisas não são ajustadas, quando o milagre não se manifesta, Deus. Mas ainda assim nós somos levados a confiar que o Senhor é bom, que o Senhor é um refúgio em tempos de angústia,
Foi isso que Jesus fez na sua trajetória, na sua caminhada, de confiar num Pai que é bom. Isso está demonstrado na sua vida de oração. Que assim seja na vida de cada um de nós, Pai. Que independente de situações que estamos vivendo hoje ou agora, nós possamos crer que Tu és bom. Se alguém tem barreiras, dificuldades para acreditar desse jeito, em nome de Jesus, que esta barreira seja desfeita em nome de Jesus nessa noite. Porque o Senhor Deus, Ele é o Pai que cuida de você. Sabe, eu quero dizer para você que às vezes as lutas trazem medo para você. Às vezes as lutas, os problemas, você acha que não vai vencer. Eu estou aqui pensando como dizer isso para você. Porque o texto que Deus colocou nesse momento no meu coração está lá em Mateus, quando os discípulos estavam atravessando aquele mar. Você conhece a história, mas escute o que eu vou te dizer, porque alguém precisa ouvir isso. E a gente sabe, né, que aquela tempestade, ela se levantou enquanto os discípulos estavam atravessando aquele mar. E é interessante que aqueles discípulos, eles ficaram preocupados, dizendo: Jesus, o Senhor não está vendo que a gente vai perecer? Eles tiveram medo. Mas eu quero te dizer o seguinte: sabe o que aconteceu? Jesus, ele levantou e ele repreendeu o mar. Por favor, escute isso e guarde no teu coração. Jesus, ele repreendeu aquela tempestade. Às vezes você está dizendo assim: essa tempestade veio de Deus ou não? Essa luta que eu estou passando veio da parte de Deus ou não? Por favor, escute isso. Eu quero te dizer que Jesus, ele jamais iria repreender uma coisa que viria de Deus. Eu vou repetir se você não entendeu isso. Porque Jesus, ele sabia que Deus é um bom Pai. Por que será que Jesus repreendeu aquela tempestade? Quero te conduzir para você olhar com uma perspectiva diferente. Porque talvez alguém aqui esteja dizendo: essa tempestade veio de Deus ou não? Só que ali no texto nos dá a entender e interpretar também assim. Porque Jesus, ele nunca foi contra nada do que veio do seu Pai. Escute isso, igreja, é para alguém aqui. Porque Jesus mesmo disse, olha para cá, por favor, vai para mim falar diretamente para você. Porque Jesus disse, na sua oração, eu usei isso, na hora que ele estava lá no Getsemane, e ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse: seja feita a sua vontade. Isso aqui tem um significado muito importante na vida de alguém, irmãos. Jesus, entenda isso, ele estava aberto para viver tudo o que viesse de Deus na vida dele. E quando Jesus, ele repreende o mar, aquela tempestade, aquilo veio de Deus ou não? Jesus, ele nunca iria falar nada
daquilo que Deus permitisse. Será que faz sentido para você alguma coisa? Será que isso não dá para a gente alinhar alguma coisa? Será que algumas coisas vêm de Deus? Ou, sei lá, o inimigo também trabalha muito contra a nossa vida? Porque se Jesus, ele ora no Getsêmani dizendo: Pai, faça a sua vontade, ele estava dizendo: Deus, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas em outro momento, Jesus repreende a tempestade. Eu tenho para mim que Jesus nunca iria contra a vontade de Deus. Então, pensando aqui, e eu creio que é isso que Deus colocou no meu coração. Talvez, irmãos, talvez. Quem sabe um dia eu posso me aprofundar um pouco mais, mas o que eu percebo aqui dentro de mim, talvez aquela tempestade não veio de Deus. Porque Jesus repreendeu a tempestade. Porque se viesse de Deus, talvez, eu estou dizendo pelo amor de Deus, entenda, né? Porque com certeza alguém precisa ouvir isso. Porque se viesse de Deus, Jesus falaria assim: olha, discípulos, calma, vamos atravessar mesmo na tempestade. Porque foi Deus que mandou. Então vamos seguir. Ele não vai deixar afundar o barco. Por outro lado, escute, se Jesus repreendeu a tempestade, ele estava dizendo assim: olha, talvez essa tempestade aí não veio de Deus, porque eu não vou nada contra aquilo que Deus quer fazer. Você tem que discernir isso muitas vezes, porque às vezes essas tempestades, a gente pensa: será que Deus é um bom pai? Será que essa tempestade veio de um bom pai? Será que essa luta, esse problema veio de um bom pai? Porque de repente você pode sair daqui e dizer: ah, o pastor pregou que Deus é um bom pai, mas sabe, essa tempestade, essa luta. E aí Jesus repreende aquela tempestade. Será que aquela tempestade veio do bom pai? O texto não está falando nada, mas eu quero aqui instigar seu coração a pensar nisso também. Porque se Jesus, como filho, ele estava disposto a viver tudo que o Pai queria, e dizendo: seja feita a tua vontade, por que ele repreendeu aquele vento? Será que aquele vento veio do bom pai? É o que Deus coloca no meu coração aqui, para a gente orar também, nesse sentido. Porque às vezes você tem um bom pai, mas às vezes você está vivendo uma tempestade que não veio desse bom pai. Você tem um Deus que cuida de você, eu não tenho dúvida, não tenho. Se você tem dúvida, lamento. Mas eu não tenho dúvida que a gente tem um bom pai, que cuida, que protege, que nos ama, mesmo em situações extremas. Mesmo quando a gente ouve uma notícia como essas, dizendo que uma pessoa está enferma, mesmo quando aquela pessoa perdeu o emprego, mesmo quando aquela pessoa desabou o teto da casa dela, literalmente falando, enfim, há uma infinidade de coisas, e a gente às vezes diz assim: será que Deus é um bom pai? E de repente, para alguns aqui, você tem que repreender essa tempestade, porque não veio desse bom pai. Porque essa tempestade não veio desse pai que cuida e que ama de você. Jesus, ele jamais iria contra a vontade do pai. E ele repreendeu aquela tempestade. Se fizer sentido para você, então você tem que orar de outra maneira, repreender essa tempestade, porque não veio de Deus. É isso que o Senhor fala no meu coração. Essa luta que você está passando, de repente, não veio do seu bom pai. Que você tem que se levantar como Jesus e repreender essa tempestade. Vamos fazer isso? Vamos orar mais uma vez?
Quem sabe seja a sua situação, você que entrou aqui. Essa tempestade não veio de Deus, não veio do seu bom Pai. Então essa noite o Senhor fala ao nosso coração, né? Seja como Jesus, com autoridade, repreendendo aquela tempestade, dizendo: olha, que cesse essa tempestade, em nome de Jesus. A gente não vai mandar em Deus, mas a gente, através das nossas declarações, a gente vai declarar que a gente confia nesse bom Pai, que cuida de você. Coloque isso no teu coração. Coloque isso no teu coração. Deus, Tu és o nosso bom Pai, que permite, sim, certas coisas nas nossas vidas, que muitas vezes algumas lutas que a gente passa, sim, é permissão de Deus. Mas o que Deus coloca no meu coração essa noite para te dizer é que existem tempestades que muitas vezes não vêm de Deus, porque Ele é um bom Pai que quer cuidar de você. Você acha que não? Você diz: ah, mas por que isso, por que aquilo, tinha que acontecer comigo. Mas você precisa acreditar no bom Pai, que está vendo a sua necessidade, que conhece o teu coração. E de qualquer forma, Deus, aqui nesta noite, se há uma tempestade que foi levantada, que não veio da parte do Senhor, com a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que cesse essa tempestade, que acabe essa tempestade, que pare essa tempestade. Aquilo que tem afligido o teu coração, aquilo que tem oprimido você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo isso caia por terra nesta noite, porque existem tempestades que não vêm de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele jamais iria contra a vontade de Deus, e foi necessário Ele se levantar e dizer: pare agora, tempestade. Eu ordeno para você, tempestade, que acabe. E de repente, para você que está aqui nessa noite, com a autoridade que o Senhor te dá como filho, nós estamos falando do bom Pai, e você é um filho de Deus, você é uma filha do Senhor. E de repente, nessa autoridade de filho, você tem que declarar nessa noite, eu não sei para quem é, mas entenda, se é para você, faça isso, porque Deus está falando ao teu coração. Declare para que essa tempestade venha cessar na sua vida, venha paralisar essa tempestade na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como filhos de Deus, nós declaramos que caia por terra essa tempestade. Eu não sei qual é essa tempestade, que tipo de tempestade está na sua vida, mas uma coisa eu sei te dizer, que de repente você precisa declarar como filho, repreendendo essa tempestade, seja na família, seja nos negócios, seja na finança, seja um vício, seja alguma coisa que te prende, alguma coisa que Deus está falando aí no teu coração. Se levante nessa noite como filho de Deus, que existe um Pai que quer que você seja liberto nessa noite, e declare com sua voz, dizendo: tempestade, cesse nesse momento da minha vida, enfermidade seja curada, porta que seja aberta, que família seja reconciliada, que filhos voltem para o lar. Eu não sei qual é a sua história, qual é a sua tempestade, mas Deus diz para você: repreenda essa tempestade na tua vida. Oh Deus, faz a tua obra aqui no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. Cada um que está aqui, Deus, que talvez tenha vivido com medo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, faz essa obra aqui essa noite, na vida de alguém que precisa se levantar como filho e filha. Sabe, essa tempestade tem causado medo no teu coração, mas você precisa esta noite, acreditar que existe um bom Pai e declarar com sua voz, repreender. Eu não sei qual a sua realidade, mas repreender em nome do Senhor Jesus. Tempestade,
acabe. Cessa toda luta, toda tempestade, enfermidade, seja curado em nome de Jesus. Porta aberta, seja realizada essa noite. Reconciliação aconteça neste dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, irmãos, hoje e para todo sempre. E o povo que crê que existe um bom Pai diz: amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe.